noite feliz neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Irmãos amados, bom dia a todos. Que a graça de Jesus, nosso pastor, possa estar sobre a sua vida, sobre a sua existência. Que chuva, hein? Tá molhando muito, não tá dando nem tempo de molhar a horta. Louvado seja Jesus, graças a Deus. Ontem, quando eu recebi o alerta amarelo da possibilidade de chover mais de 100 milímetros, de chuva aqui na nossa região, eu me preocupei e até pensei, falei, gente, será que amanhã a gente não deve ficar mais recluso por causa desse volume de chuva? Conversei com a Poliana, conversei com o Senhor e falei, não, mas eu creio que Deus vai proteger nosso lar, a nossa casa. E eu creio que se a chuva traz algum medo, alguma ansiedade, pelo que aconteceu no início do ano, o lugar que a gente precisa estar é na casa do Senhor, buscando, intercedendo, clamando Ele. E eu disse para a Poliana, falei, Poliana, vai ter adorador lá, vai ter gente que quer clamar ao Senhor nesse momento. E eu louvo a Deus que nós estamos aqui. Eu sei que alguns irmãos estão clamando a Deus em casa, louvado seja Jesus. Nós temos mais de 40 pessoas que dominicalmente participam da escola dominical, do culto na internet, do culto presencial, aqui, além dos que estão aqui no culto presencial. E Jesus está trabalhando na nossa vida e em todo lugar, porque Ele é o Rei de toda a terra. E nós vamos adorar o nome dEle. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 92. Salmo 92. Nós vamos ler esse texto de forma responsiva, mas eu quero convidar você a se colocar de pé para nós lermos bem bonito, bem alto. Vamos permitir que a nossa voz seja maior do que esse barulho gostoso de chuva. Vamos louvar o Senhor com esse salmo. Salmo 92, um salmo de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor
e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos, o hino 179, Louvor ao Deus que nos guia. Hino 179 do nosso cenário. Saudamos, irmãos, em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor, vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui triunfa
encheia os seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu, prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Queridos, vamos voltar os nossos olhos novamente para o Salmo 92. Salmo 92 é o salmo que nós já lemos no início desse culto, mas eu quero relembrar os últimos versículos desse salmo, que a partir do versículo 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Queridos irmãos, esse texto vem nos ensinar que Deus nos permite crescer em todo o tempo. E estar na casa de Deus é como o salmo inicia: estar na casa de Deus, estar adorando a Deus é um privilégio que nos permite crescer. A adoração a Deus é um privilégio que nós temos. A adoração a Deus é uma alegria que nós temos, e em adoração nós podemos crescer com a bênção do Senhor. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu fico imaginando ele está conversando aqui sobre palmeiras, sobre o cedro, e ele diz: é um cedro que é plantado na casa do Senhor. E quando uma árvore ela é plantada em um lugar, ela supre daquele lugar todas as suas necessidades. Não é verdade? Você pode ter a sua horta lá, você coloca lá o seu jiló, a alface, a couve, e a raiz vai se nutrir dos nutrientes daquele lugar que você plantou. Ela não vai nutrir-se de nutrientes de outro lugar. A Bíblia diz que quando nós plantamos o nosso coração, a nossa fé, a nossa vida na presença do Senhor, em adoração ao Senhor, nós podemos florescer, nós podemos dar muitos frutos. Quando as nossas raízes, elas se alimentam da graça do Senhor, se alimentam da presença do Senhor, isso é visto através da seiva, através dos frutos, através da nossa vida. Tanto que o salmista que escreveu o primeiro salmo na Bíblia, ele vai dizer que o prazer do justo está na lei do Senhor, e ele é como a árvore plantada junto a ribeiros, junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo que ele faz é o quê? É bem sucedido. Vale a pena plantar a nossa vida em Deus, pautar a nossa vida na piedade, no compromisso com o Senhor, na santidade com o Senhor. E nós vamos orar, irmãos, nesse momento, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, e pedindo a Deus que nos ajude a viver uma vida mais piedosa, uma vida onde as raízes estejam conectadas tão somente ao Senhor, tão somente ao Senhor. Quero convidar você a um momento de oração silenciosa, e logo depois vou convidar, depois de alguns instantes,
vou convidar um irmão para fazer uma oração audível para a glória e honra do Senhor Jesus. Vamos orar. Irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Peço que você feche os seus olhos. Deus querido, nós queremos suplicar ao Senhor uma graça especial sobre a nossa terra. Vivemos aí esse tempo de pandemia. No início do ano passamos pela tribulação relacionada às enchentes. E hoje, meu Deus, nós ainda não temos a conclusão ou o término dessa pandemia. Cremos que está nas mãos do Senhor. E as notícias que recebemos, ó Deus, são notícias de grande chuva na nossa região. E eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor guarde a nossa terra. O Senhor venha, ó Deus, pela Tua misericórdia, permitir que consigamos passar por esse período de chuvas sem transtornos e sem dificuldades, sem dor e sem perda. Queremos pedir a Deus que o Senhor cuide das nossas casas. O Senhor cuide, ó Deus, das casas que estão próximas ao rio, casas que estão próximas a barrancos, sítios, meu Deus, e casas na roça que estão em área que pode ter algum risco. Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui suplicando pela nossa cidade e pelo entorno. Nós estamos aqui, ó Deus, suplicando uma graça especial do Senhor de proteção sobre a nossa vida. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que preside as tempestades. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que cuida de cada gota que é derramada sobre a nossa terra. E é por isso, ó Deus, que nós pedimos esse livramento. É por isso, ó Deus, que nós pedimos esse cuidado. Queremos, ó Deus, também pedir que o Senhor tranquilize o nosso coração. Tranquilize, ó Deus, a nossa alma, nos conduzindo, meu Deus, a confiança no Senhor e na ação do Senhor em toda e qualquer circunstância. Nos ajude, meu Deus, a ter o nosso foco, a ter a nossa confiança, a ter a nossa certeza, não apenas nas obras que foram feitas, mas no Senhor, que é o dono de toda a criação. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor reina sobre toda a terra. Essa é a oração que fazemos, ó Deus, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino. Cantar mais um hino agora, o hino 154. Hino 154 do nosso cenário. E nós vamos cantar da seguinte forma: nós vamos cantar cada estrofe A1, nós vamos cantar A1 e A4, A2 e A4, A3 e A4. Vamos fazer da estrofe 4 o nosso refrão, tá bom? Pelo vale escuro, seguirei Jesus, mas forte e seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto, tu dirigirás. Ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos
quem nos vem sangrar, são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a Igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus, companheiro, amigo, que ao meu lado vês. Sim, estás comigo, sempre me sustens. Amém. Vamos à última mensagem da nossa série de mensagens baseadas em Neemias. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 13. Nós temos estudado o livro de Neemias, usando como tema reconstrução, a agenda da nossa geração. E hoje eu quero falar sobre restauração, tratando os erros do presente. E olhando para esse texto, irmãos, eu percebo que nós, apesar de tanta destruição ao nosso redor, de tantas dificuldades relacionadas à disciplina contra o pecado, nós ainda podemos cometer muitos erros, apesar de conhecer a disciplina do Senhor. E esse é um problema sério que nós enfrentamos. Conhecemos a disciplina do Senhor, conhecemos as dificuldades de desobedecer ao Senhor, mas mesmo assim continuamos, em alguns aspectos, em alguns momentos, em algumas decisões, andando fora do propósito de Deus. E foi isso que aconteceu aqui nesse texto. É um texto que eu quero usar, nós vamos expor, passar por todo o capítulo 13, mas eu quero me concentrar no versículo 4 ao versículo 9. Tobias expulso do templo. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Se fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite. Se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém.
Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, e com as ofertas de manjares e de incenso. Queridos, que o Senhor fale ao nosso coração com a sua palavra. Nós temos, a partir do capítulo 11, 10, 11, uma série de registros de nomes de responsáveis e de pessoas. Alguns domingos atrás eu disse para você que a genealogia na Bíblia ela é muito importante, o registro de nomes na Bíblia é muito importante, porque mostra a ação de Deus, ela é uma ação no todo e ela é também uma ação particular. Deus se preocupa com cada um de nós. E quando eu vejo tantos nomes escritos na Bíblia, como se fossem registros de um cartório, eu percebo que a história de todas as pessoas, inclusive a sua e a minha, a história de todos nós está pessoalmente registrada conforme a vontade do Senhor. Eu também aprendo com os registros dos nomes na Bíblia, que todos nós somos importantes. E quando eu digo todos nós, eu estou falando individualmente, cada um de nós. Todos, nós somos importantes na obra de Deus, nós somos importantes no período que vivemos a história nesse mundo. Nós também temos, a partir do capítulo 10, a reconstrução de alguns pilares especiais e específicos no povo de Jerusalém. Neemias não reconstruiu apenas os muros, mas ele sabia daquilo que tinha levado à destruição de Jerusalém, e ele solidificou decisões para manter o povo ligado a Deus, para manter aquilo que Deus havia colocado. Por exemplo, capítulo 12, a partir do versículo 44, e no capítulo 13, a partir do versículo 10, você pode olhar aí na sua Bíblia, nós temos a manutenção dos sacerdotes e levitas. A igreja, os crentes, o povo de Deus parou de buscar o Senhor. E por conta disso, os levitas e sacerdotes, que eram pessoas que estavam totalmente ligadas ao trabalho religioso, já não tinham o seu trabalho, já não tinham a sua manutenção. E quando nós vemos, irmãos, os sacerdotes e os levitas fazendo outras atividades, isso é exatamente uma decadência da vida religiosa do povo de Deus, porque nós não temos aqui um interesse por Deus a ponto de dispensar seus sacerdotes. O capítulo 13, a partir do versículo 10, nós temos aqui a informação que os sacerdotes sofreram perseguição. A palavra aqui no versículo 12, no versículo 10, fugiram, é uma palavra usada para dizer que fugiram de perseguição. O povo já não queria mais a religião, o povo já desonrava aqueles líderes sérios que eram responsáveis em conduzi-los a Deus, em conduzi-los ao sacrifício, em conduzi-los à adoração. E por conta disso, o povo se desviou cada vez mais do Senhor. Ao invés de ouvir os profetas, perseguiram os profetas. E agora então Neemias vai trazer os profetas novamente à casa do Senhor, os sacerdotes, os levitas, para que haja manutenção da casa do Senhor, para que o povo de Deus tenha o referencial da Bíblia, da palavra de Deus. Essa é a primeira grande reforma que ele fez. Havia ali a necessidade dos sacerdotes, e era uma necessidade tão grande que eles deveriam trabalhar indistintamente, dedicar todo o seu tempo à obra do Senhor. E é por isso que era justo que eles também tivessem a sua manutenção pela obra do Senhor. Está aí no capítulo 12 e no capítulo 13. Capítulo 13 também vai dizer uma outra reforma que Neemias fez.
que era a separação dos estrangeiros de Israel, de Jerusalém. Vocês vão lembrar que Deus, quando disse que o povo deveria entrar na terra depois de 40 anos no Egito, Deus disse o seguinte: é para exterminar o povo da terra, eu não quero que vocês tenham comunhão com ele. E às vezes nós lemos aqueles textos e falamos, poxa vida, mas Deus está promovendo um genocídio, que decisão é essa? Parece tão estranha aos nossos olhos, mas para Deus não é. Porque como você vai ver na escola dominical hoje à noite, quando você ligar o seu celular, você vai perceber que Deus é o dono da vida. E o mesmo Deus que dá a vida é o Deus que tem o poder e a autoridade para tirar a vida é dele. E outro detalhe, as pessoas que estavam ali, e que Deus disse para tirá-los da terra e tirar deles a vida, diz o texto que por muitos e muitos anos eles praticaram obra contra a vontade de Deus. Eles andaram fora do propósito de Deus. Então a entrada de Israel naquela terra também era juízo sobre aquelas pessoas. Em determinado momento Israel deixou que essas pessoas voltassem e influenciassem sua forma de vida. E a partir daquele instante então, o povo de Deus passou a andar conforme os costumes do lugar. Neemias entendeu isso e falou: tire os estrangeiros da terra. Nós não queremos costumes que não sejam os costumes de Deus. Os maus costumes corrompem a nossa vida, tiramos isso. Outro trabalho que ele teve foi a observância do sábado. A partir do versículo 15, ele vai insistir com o povo de que esse povo tem que servir ao Senhor, tem que caminhar com Deus, e Deus instituiu o dia de descanso, e esse dia de descanso é para ser obedecido. As pessoas da época de Neemias faziam tudo no sábado, menos obedecer a Deus. Eles buscavam várias e várias atividades econômicas, atividades de lazer, atividades tantas e tantas, mas não serviam a Deus e não buscavam descansar o seu corpo para Deus. Então Neemias vai dizer: nós estamos debaixo de disciplina de Deus, porque desobedecemos a guarda do dia do Senhor, nós vamos consertar isso. E a partir do versículo 23, Neemias vai chegar para uma geração que havia se enrolado com o casamento misto. O casamento misto é quando um crente ele se envolve num casamento com um não crente, e isso causa dificuldades, isso é contra o propósito de Deus. Deus ordenou que nós não deveríamos caminhar nesse caminho. Reverendo Augusto Nicodemos também vai falar um pouco disso na escola dominical hoje, que será colocada, já está colocada na página da igreja. Então ele vai falar sobre os fundamentos de uma família cristã, aqui Neemias. E os fundamentos de uma família cristã é de alguém que busca uma outra pessoa temente a Deus, não necessariamente membro da igreja, mas alguém que seja temente a Deus e que caminhe com Deus, e que ambos possam formar uma família segundo o propósito e a vontade de Deus. Neemias, então, irmãos, fez essas várias reformas, buscando consagrar o povo a Deus. Mas, versículo 4, a gente encontra uma coisa muito esquisita. Nós sabemos que Neemias, nesse período do conto, do versículo 4, ele não estava em Jerusalém. E um dos líderes sacerdotes do templo, que o nome dele está aqui, Eliasibe, ele afugentou os sacerdotes com grande perseguição. Ele envolveu-se num casamento misto com Tobias, que, se você ler com atenção o livro de Neemias e o livro de Esdras, era um inimigo declarado do povo de Deus.
Então, um sacerdote, um pastor, o chefe dos pastores daquela época, se envolveu com o inimigo de Deus através do casamento de uma de seus filhos, suas filhas, e colocou o Tobias, fez uma casa para o Tobias, um ambiente para o Tobias, dentro da área do templo. E por conta disso, os outros sacerdotes, provavelmente que não concordaram com isso, precisaram ser fugidos. Isso está aí no versículo 10, a fuga deles. E o Tobias, ele tinha ali a sua tenda, o seu lugar, a sua câmara, exatamente no lugar onde antes se depositavam os dízimos, as ofertas, o incenso, os cereais, o vinho e o azeite ordenado aos levitas. Colocou aquele homem no lugar exato onde eram colocadas as ofertas, a manutenção dos sacerdotes e levitas. Neemias não estava lá. E aquilo, irmãos, é um grande absurdo. Eu quero que você imagine se fosse nos dias de hoje, o pastor Flávio chamasse um dos inimigos da igreja de nossa cidade, um dos inimigos do evangelho, que entrasse em conluio com ele, em uma aliança familiar, e montasse para ele, nesse ambiente, um templo, um quarto. Falou, não, eu estou com dificuldade de alugar uma casa, então nós vamos fazer aqui um templo, porque aqui é um lugar muito bonito, muito espaçoso, a conta de luz está paga, a conta de água está paga, tem fogão lá embaixo, tem tudo. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Neemias não estava lá. E aqui, irmãos, eu peço você uma atenção muito especial, porque eles estavam vivendo um momento de reforma. E nesse momento de reforma, às vezes nós esquecemos do padrão de Deus. E talvez você diga assim, pastor, isso é uma maluquice. Isso é algo totalmente inadequado, alguém habitar dentro da casa do Senhor como se fosse sua, um inimigo do Senhor. Eu conheço pessoas, seminaristas principalmente, que já dormiram num cômodo da escola dominical. Um amigo meu, o lugar que ele tinha era um cômodo da escola dominical, e no dia da escola dominical ele juntava o seu colchão e guardava. Mas era uma situação para dormir, para descansar. Ele não fez daquilo o seu lugar, o seu ambiente. Era um ambiente que ele tinha para descansar e trabalhar naquela igreja. É diferente. Aqui o Tobias tomou posse pela determinação do sacerdote. Talvez você diga, pastor, isso é muito louco. Isso está errado. E é verdade, irmãos, isso está errado. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você. O nosso corpo, ele é o quê? Ele é templo do Espírito Santo. Isso é tão importante que Jesus disse o seguinte, que vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão não ali, não lá, mas adorarão o Senhor em espírito e em verdade. A adoração acontece no corpo. E aí, olhando para esse texto, eu comecei durante a semana a pensar, quantos inimigos de Deus nós acomodamos dentro de nós mesmos? Maus pensamentos, por exemplo, eles são igual um passarinho. Você não consegue evitar que um passarinho pouse na sua cabeça. Maus pensamentos são assim, eles vêm. Mas o problema é quando nós os acomodamos, porque você não consegue evitar que um passarinho pouse sobre a sua cabeça, mas você consegue evitar que ele faça um ninho. E eu comecei a pensar quantos maus pensamentos de inveja, de ganância, de prostituição, de raiva, de ódio, nós guardamos dentro de nós, guardamos dentro da nossa vida. E aí eu gostaria de chamar esses sentimentos de Tobias.
Porque se nós somos o templo do Espírito Santo, se nós somos homens e mulheres de Deus, nós não devemos nesse templo guardar esses elementos que são utopias, que são inimigos de Deus. A nossa língua faz parte do nosso corpo. E quantas vezes a nossa língua é o Tobias que difama, o Tobias que xinga, o Tobias que murmura, o Tobias que vai contra o propósito de Deus, um inimigo declarado de Deus, e nós o alimentamos e temos dentro de nós, e olhamos para o Tobias da Bíblia e assustamos, mas não conseguimos olhar para nós mesmos e ver que dentro de nós existem muitas partes que são inimigas de Deus e que precisam ser tratadas. O apóstolo Paulo, deixa o seu dedinho aí em Neemias e vai abrir lá em Gálatas 5, por favor. 5, 19 a 21. E o texto escrito pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo disse assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí eu começo a olhar essa lista e começo a perceber que o corpo, a nossa vida pode ser carregada de Tobias, ou seja, de inimigos de Deus, de amigos da carne, de amigos do diabo, de amigos do mundo. Esses que são os nossos inimigos. Queridos, o inimigo quer nos destruir. Nós não podemos dar espaço para eles. O diabo quer nos destruir, a nossa carne quer a nossa ruína, o mundo quer que sejamos como ele. Nós não podemos dar nenhum espaço para essas coisas na nossa vida, porque essas coisas são relacionadas ao inimigo de Deus. Essas coisas não trazem o bem para nós. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Eu e você temos que tomar cuidado com aquilo que nós colocamos dentro de nós. Eu entendo que esse texto está também falando daquilo que nós trazemos para o contexto da igreja. E quantas coisas nós decidimos trazer para o contexto da igreja que não são de Deus, que são utopias. Mas eu queria hoje que essa mensagem fosse mais pessoal ao seu coração. E que você e eu pudéssemos olhar, assim como eu tenho olhado durante toda a semana, você pudesse olhar sobre aquilo que pode estar na sua vida e que precisa ser restaurado hoje, precisa ser tratado hoje. E aí eu olho para esse texto e aprendo como posso tratar os erros do presente, porque eu conheço a Deus, eu sei da disciplina de Deus, mas existem algumas coisas que ainda precisam ser mudadas. Como eu posso mudar isso? E aí, a primeira atitude é ter uma atitude, desculpa a redundância, ter uma atitude radical. Versículo 8 diz assim: isto me indignou muito. Quando alguém te perguntar quem escreveu Neemias, você vai saber que foi o próprio Neemias, porque ele sempre escreve na primeira pessoa, tá bom? Isso me indignou muito, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Atitude radical. Eu chamo você a tomar uma atitude radical contra o pecado na sua vida. O pecado não é algo para se negociar com ele. Nós não podemos alimentar o pecado, nós não podemos alimentar os maus costumes, nós não podemos alimentar a nossa carnalidade. Não, nós não podemos negociar com o erro. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Não é para fugir do mal, não é para fugir do mal quando ele for muito mal, mas é fugir daquilo que aparenta. Se uma coisa aparenta ser má, fuja dela. E não é sair andando, não é sair caminhando, é para fugir, não é para negociar, é para fugir.
Neemias nos ensina a ter uma atitude radical contra o pecado. E talvez você diga para mim, falou, pastor, mas essa não é uma atitude muito radical. Eu quero que você lembre o que Jesus fez quando havia um bando de gente vendendo um monte de coisa dentro do templo, ganhando dinheiro, usando a religião para ganhar dinheiro. Jesus foi radical. Foi radical para limpar o erro do templo. Eu e você somos crentes, templo do Espírito Santo, e somos chamados a sermos radicais, com sentimentos, com desejos, com ações, com toda desobediência contra o Senhor. Nós devemos ser radicais com isso, e tratar isso, e resolver isso. Não é para deixar para amanhã, é para resolver hoje. É para resolver hoje. É para tratar o próprio coração hoje. Não se negocia com o pecado. Alguém me ensinou uma vez que negociar com o pecado é mais ou menos você abrir a porta. O pecado seria um elefante. O elefante está do lado de fora e ele diz assim, não, eu quero colocar só a pata para dentro. E aí você diz assim, não, eu vou abrir a porta e deixar ele colocar só a pata, porque só a pata que mal tem. Mas se o elefante colocar uma pata para dentro, o que impede que ele coloque todo o corpo? Alguém me ensinou isso e eu nunca esqueci. Tome uma atitude radical contra o pecado. Deus enviou o Filho dele ao mundo para morrer, para acabar com o pecado. A atitude de Deus com o pecado, ela é radical. Ela é radical. E essa deve ser a mesma atitude da nossa vida. A ponto que Deus, em Jesus disse, se a tua perna te faz pecar, tira ela. Se teu olho te faz pecar, tira ele. O que Jesus está querendo dizer não é para todo mundo ficar manco, ou apenas com o olho. Ele está querendo dizer o seguinte, seja radical para tratar o pecado. Seja radical. Elimine o erro de sua vida. Jesus ainda diz, através do apóstolo Paulo, que nós deveríamos buscar a santificação, porque essa é a vontade de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui é que, além de ser radical contra o pecado, precisamos buscar a santificação e a purificação da nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe que existem duas coisas aqui: perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. O versículo 9 diz, depois que ele expulsou Tobias, depois que ele tomou a atitude de tirar o Tobias, então ordenei que se purificassem as câmaras. A sua vida precisa ser purificada. A sua vida precisa ser, a sua e a minha vida, a nossa vida, ela precisa ser limpa. Nós precisamos do perdão dos pecados e precisamos da purificação de Deus. Precisamos ter uma luta com a nossa mente para manter a nossa mente pura, como disse Jesus aos Filipenses. Nós precisamos ter a nossa vida purificada pela ação maravilhosa de Deus. Ele quer nos perdoar, mas Ele quer também nos limpar. Muitos de nós, eu acredito que a maioria hoje, está cansada de comida, mas eu explico. Eu não estou falando que alimento é uma coisa ruim, mas no mercado você pega o alimento, chega em casa limpa, vai fazer limpa, depois lava o prato, depois continua limpando. Eu acho que nós nunca limpamos tanta sacola igual nos dias atuais. Mas por quê? Porque a gente não quer nada de contaminado para nós. A mesma coisa, queridos irmãos, é o pecado. Nós não podemos ter nada de ruim no nosso celular, no nosso computador, na nossa casa, no nosso palavreado, na forma de caminhar. Precisamos purificar, eliminar da nossa casa tudo aquilo que está errado. Um adolescente certa vez chegou ao pastor e falou: pastor, eu não consigo tirar da minha cabeça pensamentos de pornografia e adultério. O pastor falou: ora meu filho. Ele voltou uma semana depois e falou: pastor, eu não consigo ainda. Ora meu filho.
mais uma semana eu não consigo ainda. O pastor resolveu fazer uma visita a ele. Quando entrou no quarto dele, o pastor levou um susto, porque tinha um monte de figura no quarto. E ele disse: meu filho, como você vai se livrar desse sentimento tendo isso tudo diante dos seus olhos? Purifica o seu quarto, limpa a sua casa. Nós precisamos limpar aquilo que nos conduz ao pecado. Eu sei que uma pessoa que já passou pelo vício da bebida, ele tem que passar longe do bar. Uma pessoa que está dieta, ele tem que passar longe da padaria. Uma pessoa que tem dificuldades com ira, ele tem que se policiar a todo momento. Purifique o seu coração, purifique a sua vida. Em último lugar, para terminar, diz o texto: então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Terceira coisa, volte à prática dos preceitos de Deus. Restaurar, como restaurar os erros no presente? Volte à prática daquilo que é da vontade de Deus. Volte a fazer, a ler a Bíblia, a orar, a jejuar, a adorar a Deus em comunidade. Volte a ter a sua atenção de manhã, quando acorda, em oração, à noite, quando vai dormir, em oração. Volte a colocar na sua vida aquilo que é de Deus. Observe uma coisa: esse texto nos ensina que nós vamos tirar o Tobias, tirar o que é inimigo de Deus, tirar o que está no lugar errado, mas nós vamos trazer alguma coisa. E trazer o quê? Trazer aquilo que é de Deus. Eu acho interessante que um dos problemas da época aqui era a manutenção dos sacerdotes, era a manutenção do templo, era o cuidado e o avanço da obra de Deus, que é necessária uma manutenção. E aí aquelas pessoas que antes permitiram a entrada do pecado, a entrada do inimigo, quando o inimigo saiu, eles tomaram a decisão: agora nós vamos ser fiéis na entrega dos nossos dízimos, agora nós vamos voltar a ofertar, agora nós vamos voltar a seguir os preceitos de Deus. Coloque na sua vida os preceitos de Deus, da oração, da adoração, da leitura, da comunhão, da fidelidade no entregar suas ofertas à obra do Senhor, porque essa aqui é a nossa casa, e é a casa nossa não para dormirmos, não para comermos, mas é a casa que nós sentimos bem, porque estamos na casa do nosso Pai. É uma casa de adoração, é uma casa de louvor, e ela precisa da manutenção, ela precisa continuar avançando, continuar crescendo. Então Ele nos ensina a voltar a dedicar a nossa vida integralmente à obra do Senhor, ao trabalho, à adoração a Deus, preencher o nosso tempo com as coisas de Deus, preencher a nossa mente com as coisas de Deus, fazer com que o nosso orçamento seja o orçamento de Deus, fazer com que a nossa prioridade seja a prioridade de Deus. Esse é o chamado de Neemias. Irmãos, nós estudamos por 2 meses sobre restauração, e voltar para casa hoje pensando assim: conheci um pouquinho mais de Neemias, não é o suficiente. É bom, mas não é o suficiente. Eu queria que você voltasse para casa disposto a tirar o inimigo da sua vida, porque como a própria palavra diz, ele é inimigo, ele quer a sua destruição. O pecado não quer o seu bem. O pecado pode gerar um prazer momentâneo, mas ele não gera felicidade eterna. Felicidade só em Jesus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, e nós vamos orar nesse instante, consagrando nossa vida ao Senhor, tomando uma decisão aqui firme contra o pecado, a favor do Senhor, caminhando conforme a vontade do Senhor. Vamos orar? Deus meu, nós te louvamos, porque nesse dia o Senhor nos ensina sobre o mal que está em nós, sobre o impostor, sobre o inimigo que tenta nos conduzir longe do Senhor. Talvez, ó Deus,
nós nunca tenhamos reparado quão, de uma forma tão constante, nós alimentamos aquilo que o Senhor condena. Nós estamos aqui, ó Deus, nesta manhã, para clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, e que venha derramar a sua bênção sobre a nossa vida, e que nos ajude a vencer, que desperte no nosso coração o desejo de tomar uma atitude contra o mal, para a glória do nome do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nós te louvamos porque em Cristo Jesus o Senhor tira a condenação da nossa vida, e é por isso, ó Deus, que nós clamamos: vem derramar sobre nós a tua bondade, a tua graça e a tua fidelidade. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão santa, doce e preciosa do Espírito Santo esteja sobre todos nós e sobre toda a Igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e por todos sempre. Amém. A tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Na tua presença, Senhor, eu posso me refugiar. Sem tua presença, Senhor, não me permitas ficar, pois tua presença, Senhor, é que me faz descansar, é que me faz descansar. Amém. Antes da sua oração, eu quero dizer para você que quarta-feira nós temos um novo encontro aqui, às 19 horas. Quarta-feira agora iremos estudar o livro de Ezequiel, ok? Queria convidar você a estar aqui conosco. E também lembrar você que está na época da gente renovar a assinatura da SAF. Se você tem interesse, e eu acho que é tão bom ter uma revista que nos atende, que chega à nossa casa, a Rosa, né, tem um cuidado tão especial. Se você tem um interesse, eu gostaria que você procurasse a Rosa. E eu queria te dar uma ideia. Às vezes chega no Natal, a gente fala assim: o que eu vou dar de presente? Não é verdade? Você já pensou em dar de presente a assinatura da SAF Revista para alguém? Benção, não é verdade? Então, só que tem que encomendar agora, até novembro, né? Até novembro. Então tem que fazer encomenda e falar assim: não, eu vou reservar para minha nora, eu vou reservar para minha filha, eu vou reservar para minha mãe, eu vou comprar para alguém. Então eu queria te dar a sugestão, um bom presente de Natal, um presente que vai abençoar de forma muito especial a vida dos irmãos e das irmãs. Irmãos, que Deus abençoe, dê paz e graça a todos.